O long straddle é uma excelente estratégia com opções para você montar quando você tem expectativa de aumento da volatilidade. Tanto faz se o mercado cai ou se ele sobe. Nesse exemplo aqui, a gente fez um straddle este mês e a gente ganhou com a correção do Bitcoin. Nesse outro exemplo aqui de um straddle que a gente fez recentemente, essa operação aqui eu mostrei no meu grupo de sinais, a gente abriu ela na quarta-feira e encerrou na quinta-feira. Abrimos quarta de noite, já encerramos na quinta de manhã, ganhando com uma alta momentânea de Ethereum. E nesse vídeo aqui vou te dar mais detalhes dessa operação para que você possa aproveitar oportunidades que o mercado oferece quando a volatilidade tende a aumentar. Legal, então a gente já entendeu que o long straddle é uma estratégia que é boa de montar quando a gente tem a expectativa de aumento da volatilidade, sem saber para qual direção o ativo vai. Então, eu sei que tem um evento importante, como por exemplo, definição da taxa de juros, discurso do Jerome Powell sobre a política monetária, e o mercado está atento a esse evento. Se o Powell tiver um discurso mais dovish, o Bitcoin tende a subir, por exemplo. Caso ele tenha um discurso mais hawkish, o Bitcoin tende a corrigir. Eu sei que o mercado vai reagir àquele evento, mas eu não sei como ele vai reagir, se positivamente ou negativamente. Nesse caso aqui, o long straddle se aplica muito bem. O long straddle mais recente que eu fiz, que gerou esses resultados aqui, eu montei no dia 30/6, que era a véspera da reunião do Fed. Então veja como é que estava o mercado. O Bitcoin estava um pouco acima dos $60.000. Eu vendi ao mesmo tempo uma call e uma put nesse strike aqui, 60.500, que é o strike at the money no momento da montagem dessa operação. E no dia seguinte o mercado corrigiu bastante. O Bitcoin chegou a corrigir até os $56.000. Então houve um aumento da volatilidade com um movimento direcional para baixo. O Bitcoin corrigiu, caiu. Quando isso acontece, a minha call comprada entra no prejuízo. Porém, ao mesmo tempo, a minha put comprada entra no lucro. Só que o lucro, como você está vendo aqui, ele mais do que supera o prejuízo. Nesse outro straddle que a gente montou aqui, eu montei ele no dia 22/5, que era a véspera de um evento que também tudo indicava que iria gerar volatilidade no mercado, que é a aprovação ou não aprovação de um ETF de Ethereum. Então veja, se ocorre a aprovação, ou se nos momentos anteriores há uma expectativa de que a aprovação do ETF ocorra, o mercado tende a reagir positivamente. Por outro lado, se o ETF de Ethereum à vista é negado, ou momentos antes do evento a expectativa quanto à negação começa a prevalecer no mercado, o Ethereum tende a corrigir. No exemplo anterior, eu ganhei com a correção do Bitcoin e nesse exemplo aqui, eu ganhei com a subida de Ether. Então veja que eu segui o mesmo parâmetro para a abertura dessa operação, ou seja, comprei uma put e uma call, ambas at the money. No momento da abertura, o Ethereum estava cotado a 3.725, então as duas estão compradas no mesmo strike. E à medida que o Ethereum subiu, a minha put comprada entrou no prejuízo, porém, ao mesmo tempo, a minha call comprada entrou no lucro e o lucro de uma mais do que supera o prejuízo da outra. E a realização desse lucro ela foi da noite para o dia. Então você já viu dois casos concretos de aplicação do long straddle que geraram um bom lucro nos últimos dias, e agora eu vou simular com você a montagem de um long straddle, porque ao longo dessa simulação vou te passar informações relevantes, qual o risco envolvido e outros detalhes que vão te ajudar na montagem dessa operação. Deixa eu desmarcar aqui as minhas posições reais dessa conta, para que a gente possa fazer um gráfico de payoff apenas com a simulação no long straddle. Então o Bitcoin está cotado agora a 67.950. Se eu fosse montar um long straddle agora, imagine, por alguma razão, eu acredito que no dia 30 de maio o Bitcoin tende a ter uma alta de volatilidade. Aqui é apenas um exemplo. Imagine que nessa data vai haver algum evento relevante. E presta atenção nos detalhes. Se eu acredito que no dia 30 de maio vai haver volatilidade, eu vou montar o meu long straddle com o vencimento não dia 30 de maio, mas sim dia 31. Por quê? Porque o vencimento das opções ele ocorre às 5 da manhã.
Então, se eu acho que algum evento ao longo do dia 30 vai desencadear a volatilidade no mercado, eu não posso vender a opção para o dia 30, porque ela vai vencer às 5 da manhã do dia 30 e eu não vou capturar esse movimento ao longo do dia. Então, eu sempre compro as opções com vencimento ou para o dia seguinte ou de repente para 2 dias depois, porque o mercado às vezes começa a se movimentar, ele começa a reagir tardiamente a esse evento, ok? Então, legal, a gente está supondo que no dia 30 a gente tem expectativa de volatilidade, então vou comprar essas opções para o vencimento do dia subsequente. Defini o vencimento, agora eu vou selecionar o strike, tanto da call quanto da put. E o strike é o strike no dinheiro. Se o Bitcoin está agora a 67.900, eu vou pegar aqui o strike mais próximo, que é 68 mil dólares. E aqui, vou selecionar aqui uma call, Czinho de call, fazer um long, que é a compra, e também no mesmo strike, mesmo vencimento, vou comprar aqui uma put, long de compra. E esse é o gráfico de payoff do meu long straddle. Então veja que se o Bitcoin subir ou se ele cair, eu ganho. Eu só perco caso ele fique parado. E a perda máxima que eu tenho é o valor que eu paguei por essas opções. Não tem como perder além do valor que eu paguei pela call e pela put. Então essa é uma relação com bom risco-retorno. Caso eu perco pouco. E caso eu ganho bastante. Os ganhos são ilimitados. Então veja que eu montei essa operação aqui hoje. Se hoje o mercado já começa a se movimentar, o Bitcoin começa a oscilar bastante, tanto para cima quanto para baixo, essa estratégia já entra no lucro. Eu posso optar por encerrar ela com lucro, realizar esse lucro antes do vencimento. Eu posso aqui arrastar e eu posso ver como é que fica o payoff na data de vencimento. Nesse nosso exemplo, dia 31/5. Então aqui você observa que se no dia 31/5 o Bitcoin ficar ao redor dos 68 mil, eu vou ficar no prejuízo. As opções que eu comprei vão ter virado pó e eu vou perder o valor que eu investi nelas. No entanto, caso ele suba acima dos 71 mil, que é o meu break-even superior, eu vou ficar no lucro. E caso ele caia abaixo dos 65, eu também fico no lucro. Alguns detalhezinhos que fazem bastante diferença para que você seja lucrativo nessa operação. Vamos supor que tem uma reunião do Fed daqui a 40 dias. Próxima reunião do FONC para definição de taxa de juros daqui a 19 dias. Você vai montar essa operação desde já? Não, porque o valor que você pagou na call e na put, ele vai ser corroído bastante em decorrência do decurso do tempo, o efeito do θ. Então, o momento ideal para você montar o long straddle é com pouca antecedência em relação àquele evento que se espera que tenha volatilidade. Então, nesse exemplo com o Ethereum, eu montei na véspera da decisão da SEC sobre a aprovação ou não do ETF, e nesse exemplo aqui com Bitcoin, também montei na véspera da reunião do FONC. Mas você pode montar com uns 3, 4 dias de antecedência, não precisa ser exatamente na véspera. E um outro ponto, você observa que os break-evens não estão tão perto assim do preço do Bitcoin. Então ele tem que fazer uma boa movimentação, ele tem que ter uma volatilidade relativamente razoável para que essas operações entrem no lucro na data do vencimento. No entanto, se você observar aqui, veja que no dia da montagem, a partir desse momento, se o Bitcoin se movimentar, mesmo não chegando naquele que seria o break-even na data do vencimento, antes do vencimento, alguma movimentação já pode te gerar um lucro. Exemplo prático, aqui essas linhas amarelas são as indicações do break-even daquela operação que eu fiz recentemente com Ethereum. Eu abri ela aqui nesse dia, com Ethereum a 3.725. Deixa eu pegar um tempo gráfico menor, 15 minutos. Mas repare que depois da abertura, o Ethereum deu uma disparada. E quando ele chegou aqui nesse ponto, essa call pela qual eu paguei o prêmio de 0,0335 Ethereums, quando ela chegou naquele ponto ali, ela chegou a valer 0,0710.
eu pude vender ela 111% mais cara do que o valor que eu comprei. Então veja, eu comprei por 0,0325 e vendi por 0,0710. Se você pode ver o gráfico de preços dessa opção específica, pode ver que o preço dela aqui estava 0,0335 éteres e chegou antes do vencimento a valer 0,0710. E mais uma vez a gente acertou o cu da mosca, a gente comprou barato e vendeu no exato topo. Para você não achar que eu tô mentindo, tô mostrando aqui o log de transações da nossa conta. Foi comprada no dia 22 de maio, às 19h53, por 0,0335 e foi vendida no exato topo, no dia 25 de maio, meio-dia e 52, por 0,0710. Legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que essa estratégia te ajude a ganhar com a alta da volatilidade. E para saber mais sobre a minha consultoria, aplicar para uma vaga de mentoria gratuita de opções de cripto direto comigo, conhecer mais sobre o grupo de sinais e também me seguir nas outras redes, acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até mais!